Vamos agora falar a respeito da eleição para o Senado. O que diz o eleitor piauiense a respeito da intenção de voto para o Senado Federal de olho nas eleições de 2018? Atenção para surpresa. Vamos aos números. Os números da pesquisa do Instituto Opinar para Senador, pesquisa estimulada. Quem aparece em primeiro lugar é Wilson Martins, do PSB, com 19,2%. Na segunda colocação, o pré-candidato ao Senado pelo PRB, Frank Aguiar, aparece na segunda posição. Lembrando ao eleitor que neste ano são 2 senadores eleitos. Tá? Isso, boa lembrança. Frank Aguiar, PRB, aparece em segundo lugar com 17,1%. Em terceiro, Doutor Pessoa, do Solidariedade, 15,3%. Na quarta posição, o pré-candidato ao Senado e pré-candidato à reeleição, Ciro Nogueira, do Progressistas, 11,9%. Esses, portanto, são os 4 que aparecem mais lembrados pelo eleitor na pesquisa estimulada para o Senado Federal. Também aparece aqui, na pesquisa para o Senado, Robert Rios, do Democratas, 8,9%, aparece na quinta posição. Na sexta colocação, Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores, com 6,7% das intenções de voto. Vamos ver aqui na sétima posição, Antônio José Lira, do PSL, com 2,8%. Outro nome que aparece, Quem, do Avante, 1,8% na corrida pelo Senado. Vamos a mais números da pesquisa do Senado, vamos ver aqui. Lembrando que esse Instituto Opinar apresentou esses nomes aqui. Eliseu Aguiar, do PSL, 0,8%. Florentino Filho, do PV, aparece com 0,6%. Joaquim Saraiva, do PSDC, 0,5%. Jesus Rodrigues, do PSOL, aparece com 0,4%. São outros nomes que foram escolhidos pelos eleitores do Instituto, que foram ouvidos pelo Instituto Opinar. Teocílio Alencar, do Solidariedade, aparece com 0,2%. Nenhum branco ou nulo, 40,6%. Não sabe, não responderam, 73,2%. E aqui vale fazer algumas observações. Primeiro, que os nomes apresentados pelo Instituto Opinar são daqueles pré-candidatos que já foram anunciados pelos seus partidos como pré-candidatos na disputa pelo Senado, que estão fazendo movimentações políticas em torno dessa pré-candidatura, e é o cenário que mais se aproxima do que nós veremos nas eleições de 2018, de acordo com os levantamentos aqui do Instituto Opinar. E lembrando também que a soma desses percentuais é de 200%, Nádia Rodrigues, porque, lembrando mais uma vez, são 2 candidatos Exatamente. Que são Por ditos isso esse pelos percentual eleitores. também aí de eleitores indecisos é tão alto, né? De brancos e nulos também, nulos, brancos ou nenhum de 40,6% e de não sabem, não responderam de 73,2%, porque a gente tem aí a soma de 200% aí, são 2 senadores cada eleitos. Cada eleitor vai escolher 2 Exatamente. senadores, né? Vai optar por 2 nomes. Exatamente. São 2 vagas para o Senado. Então vamos aos números aqui das intenções de voto do Instituto Opinar. Primeiro falar aqui, em primeiro lugar, o Wilson Martins, 19,2%. Chega a surpreender alguém esse número, o desempenho de Wilson Martins e Erivaldo Barbosa? Não. É uma disputa aberta, totalmente aí indefinida pelo percentual de indecisos, de quem não opinou, e pelo desempenho desse primeiro pilotão aqui, e mais os Robert Rios e Regina Souza, que aparece logo depois que vira a página. Mas é uma eleição uma campanha completamente indefinida, e chama a atenção essa surpresa que você anunciou no bloco anterior, Joel, exatamente para o desempenho do cantor Frank Aguiar. Ele já tem uma certa tradição política em São Paulo, foi deputado federal e vice-prefeito de São Bernardo do Campo. Agora aqui no Piauí é a primeira vez que ele se lança pré-candidato a um cargo, né, e um cargo majoritário. E quase nem se lançou ainda, né, Rivaldo? E com problemas... Recente, né, quase exatamente. Nem se lançou ainda. Está sendo cortejado por coligações da oposição, está tentando emplacar a candidatura avulsa aí na base do governo, mas o que mostra aí, a princípio, Joel, você imagina a popularidade. Cantor muito conhecido, cantor popular, e mostra, assim, a lembrança muito forte no eleitorado piauiense. Eu só queria fazer aqui rapidamente 2 leituras. Primeiro, o ex-governador Wilson, até a gente falava agora há pouco da entrevista com ele, ele dizia hoje mais cedo que estava muito determinado, que
Foi uma lição para ele a derrota de 2014 para o senador Elmano, porque ele tinha realmente como certa aquela vitória em 2014 para a vaga, a única vaga do Senado naquele ano, e que agora ele estava muito determinado a buscar isso. Então, talvez nessa fase de pré-campanha ele já esteja, os analistas podem confirmar ou não essa informação, andando há bem mais tempo, né? Essa intenção de disputar essa vaga do Senado já existia para o ex-governador Wilson Martins. Foi candidato há 4 anos ao mesmo cargo, né? Exatamente, então já tinha essa experiência e acho que já vem andando há mais tempo do que alguns outros. O que me surpreende também é que os outros 2 senadores candidatos à reeleição não apareceram entre os 3 primeiros, né? Fernando Rocha. Vou começar por essa lembrança que a Nádia fez, dos 2 candidatos que estão no cargo, porque normalmente senador, você associa com quem é senador. Governador, você associa com quem é governador, quem já foi governador, e isso não acontece no caso de Senado. Você se refere então a Ciro Nogueira, que é o quarto, e Regina Souza, que é a sexta. E a Regina Souza, que é a sexta. Vamos ver aqui o número da Regina Souza? 6,7. 6,7 aparece em 6º lugar, atrás de Robert Rios Magalhães. Isso surpreende você um pouco, então? Surpreende. Isso quer dizer que está decidido? Não. Até porque a gente tem que lembrar de 2014, quando o Wellington Dias abraçou a candidatura de Elmano, ele quando já chegou numa situação que era tido como futuro governador, vamos dizer assim, um favoritismo consolidado, ele deixou de pedir voto para si e começou a pedir voto para Elmano Ferrer. Ele está chegando numa situação como essa de 2014, antes agora. Ele está numa posição de franco favorito no momento anterior ao que aconteceu em 2014. Ele pode começar agora a botar Regina num ombro e Ciro no outro? Pode. Vamos saber se isso vai acontecer e com que efeito. E quanto a essa última frase, a frase inicial da Nádia, em relação ao ex-governador Wilson Martins, quando ele disse, estou determinado, foi exatamente essa determinação que fez muito com que ele se tornasse governador em 2010. Zósimo Tavares, o governador Wellington Dias tem forças para fazer isso, colocar 2 candidatos ao Senado no ombro, para usar a expressão do Fenelon Rocha, e fazer esse cenário virar? Bem, como diz o Fenelon, ele se torna, por essa pesquisa, um forte cabo eleitoral. Como a parte dele, que a reeleição está praticamente resolvido, e ele tem 2 braços, pode ser que ele carregue esses 2 candidatos aí. Bora um aí meio baleado, sem fazer muita força. Né? No ombro, né? Sem fazer muita força. Levando em conta também que o senador Ciro, embora não esteja na cabeça aí da pesquisa, ele tem aquele que a gente chama um esquema muito forte de reeleição, com muitas lideranças apoiando ele. São duas vagas de senador, então eu vejo que ele tem possibilidade de crescer muito e de estar entre esses 2 futuros senadores. E o detalhe também, Zósimo, é que a estratégia de trabalhar o segundo voto, o primeiro voto, de qual vai ser o comportamento do eleitor e saber essas 2 manifestações. Por exemplo, tem prefeito da oposição que tem lá o seu senador, mas o segundo voto, pelo trabalho que vem sendo feito, já declarou para o senador Ciro Nogueira. Eu imagino que tem também da mesma forma para a senadora Regina Souza. E, historicamente, quando tem eleição com 2 vagas para o Senado, quer dizer, a coligação governista ficar sem eleger um senador é uma possibilidade, eu acho, muito remota. Viu? Seria um do governo e um da oposição. No mínimo, talvez, no mínimo, né? Mas já houve caso que em 94 o governo elegeu os dois senadores, né? Tendo perdido a eleição para o governador, que foi exatamente na campanha de Átila Lira. Mas, realmente, com 2 vagas, a coligação governista ficar sem nenhuma para o Senado, eu acho muito pouco provável que isso ocorra. Bom, Fernando Rocha, vale até a pena nós falarmos aqui em relação a este cenário da corrida ao Senado. Estão colocados aqui nomes que já disseram, olha, nós somos candidatos, ou pré-candidatos ao Senado Federal. Os partidos já confirmaram isso e eles estão fazendo já movimentações em torno dessa possibilidade. Porque os cenários, na verdade, em termos de hipóteses, são inúmeros. Sim, sim. E aí passaríamos o dia inteiro falando aqui de número, de pesquisa.
Então o Instituto Opinar definiu esses nomes como aqueles que mais se aproximam do cenário de 2018. Primeiro, quem está fazendo campanha, quem diz que é candidato, está se comportando como candidato. Então, foram colocados na lista, no disco apresentado ao entrevistado pelo Instituto Opinar, esses nomes que se dizem candidatos, os partidos dizem que eles são candidatos e se comportam efetivamente como candidato. Alguém já disse que pode ser candidato, mas não se comporta como tal, não tinha sentido se colocar esse nome só para gerar mais confusão para o eleitor. Então, estão aí aqueles que se movimentam como candidatos, que abordam nas suas andanças pelo interior essa ideia de que disputam uma vaga de senador. Quero chamar a atenção de vocês agora para um dado que a Nádia até já citou aqui, que é o da quantidade de pessoas que não sabem ou não responderam em relação ao Senado e colocaram seu voto como branco e nulo. Esses números aqui podem definir o cenário já indefinido, Anivaldo Barbosa. Claro, é um percentual muito elevado. Isso consolida aí, ou anima qualquer um dos que estão concorrendo às duas vagas, mesmo aqueles que estão aí mais distantes das primeiras colocações. Isso mostra exatamente o quadro de indefinição na disputa pelas duas vagas para o Senado aqui pelo estado do Piauí. É hora de batalhar principalmente os votos do não sabem e não responderam, né, Nádia? Que estão dispostos pelo menos a definir. É um percentual muito alto, não é, Joelson? É um percentual que com certeza os candidatos vão estar de olho, especialmente nisso que o Elivaldo falava, na estratégia de campanha na hora de pedir o primeiro e o segundo votos. Esses são muito importantes e trabalhado com as lideranças. Então a gente sabe que cada um dos pré-candidatos nesse momento está se movimentando como pode com as suas bases, com os seus deputados, com os seus prefeitos, para justamente fazer esse trabalho, né? Ora trabalhando, tentando, mesmo que já tenha um voto de comprometimento com a base do governador Wellington Dias, tentando ver se consegue ali na oposição emplacar um segundo nome. Eu acho que também eu queria que os meninos comentassem sobre o deputado Robert Rios, que é o segundo nome da oposição dentro da chapa do deputado Luciano Nunes. Quer dizer, um dos nomes está encabeçando, que é o ex-governador Wilson Martins, e o outro aparece lá em quinto, né, que é o deputado Robert. Com 8,9%, candidato pelo Democrata. Isso aí vai depender muito do desempenho da chapa majoritária comandada pelo deputado Luciano Nunes. Da mesma forma como se comentou aqui sobre o papel que terá o governador Wellington Dias puxando os seus dois candidatos, os preferenciais do governo nessa disputa pelas duas vagas, Luciano Nunes também terá igual responsabilidade. O Wilson Martins larga na frente por razões também expostas aqui. Foi governador do estado, já foi candidato ao Senado, é um nome muito lembrado, já tem toda uma estrutura de disputa eleitoral em todo o estado do Piauí, inclusive partidária também. Portanto, é natural que ele esteja nessa situação. Joel, eu acho que um dos grandes desafios dos candidatos, tanto a governador, mas principalmente no caso de senador, será o de buscar encantar esse eleitor descrente. A gente já falou aqui sobre a pesquisa em São Paulo, sobre o resultado da eleição recente no Tocantins, onde, no caso do Tocantins, o não voto, vamos dizer assim, aquele voto que não foi dado a ninguém, ou porque o eleitor não foi para a urna, ou porque chegou na urna, votou nulo ou branco, chegou à metade do eleitorado. Então, o grande desafio, principalmente nessa disputa pelo Senado, vai ser sensibilizar esse eleitor, fazer com que ele venha para a campanha e faça a opção por essa ou aquela alternativa que é colocada à disposição desse eleitor. É um desafio grande, como a gente vê pelo número da pesquisa. Voltar a encantar o eleitor, Osmo Tavares. Agora, você falou a respeito da estrutura, da envergadura do senador Ciro, do que tem à disposição para a sua campanha eleitoral quando ela vier a acontecer. Mas por que esses números não aparecem agora, já que ele já tem tantas lideranças como você pontuou? Porque a campanha eleitoral para senador ainda não chamou a atenção ainda. Ela ainda está embrionária. A campanha de presidente está mais interessante, a campanha de governador, e a de senador ainda não começou para valer. Mas eu vejo aí o deputado, ex-deputado e cantor Frank Aguiar como a surpresa dessa pesquisa. Eu vejo também que a situação dele, para ele, não é muito boa também, não. Não? Não. Mesmo ele estando bem colocado. Mas ele está aqui em segundo lugar, olha, são dois Joel, nomes? Em 1994, na sucessão de 94, o PSDB indicou um candidato a vice da chapa do ex-prefeito Mão Santa, que não tinha chance nenhuma de ser eleito. Esse vice-prefeito era o ex-prefeito de Corrente, Filemon Nogueira. Tudo acertado, aí o homem viaja de lá para cá
para ser anunciado como candidato a vice da oposição. Antes de ele chegar em Floriano, a força do governo foi lá e cercou, e ele não chegou aqui em Teresina mais como candidato. Na última hora tiveram que tirar o sindicalista Osmar Araújo como vice do Mão Santa. Houve aquele rebuliço danado e terminou Mão Santa ganhando a eleição. E o deputado e cantor Frank Aguiar está na mesma situação. Ele se apresentou aqui como um candidato a senador do senador Elmano, na chapa do senador Elmano, portanto da oposição. Mas antes de fechar e anunciar, as forças do governo cercaram o Frank Aguiar e ele já está praticamente com o pé dentro do governo. Então, por isso que a situação dele não é boa. Você disse que Filemon foi cercado em Floriano. Frank Aguiar foi cercado onde? Antes de Pico. Tainópolis. Foi lá em Tainópolis. Foi. Saindo de Tainópolis. Ele lançou a candidatura aqui, a pré-candidatura, foi para o festejo lá, aniversário da cidade de Itainópolis, sua terra natal, e lá mesmo ele foi cercado. Até o presidente do PRB, me disse um líder influente, líder político, o pastor Gessivaldo Isaías, teve que ficar confinado numa casa lá de uma liderança política para não sair e não se apresentar para aqueles que estavam assediando. Então, aí os Osmo têm toda a razão, isso é fato, é realidade. A candidatura hoje de Frank Aguiar, ela não tem tanta certeza assim por questões partidárias, a não ser que seja na base governista, numa estratégia avulsa. Isso teria que passar pelo crivo do líder maior da coligação, no caso o governador O que Luiz vocês estão querendo dizer é que, embora tenha essa performance, Frank Aguiar pode não viabilizar essa candidatura, é isso? Exatamente. Correto. Olha, o PRB é um partido da base governista. Ele vai sair da base governista? Já houve tentativa via direção nacional do partido. Foi frustrada. Há com o Frank Aguiar também esse mesmo projeto. Será que vai ter êxito ou não? É uma situação a evoluir. Vamos acompanhar. Mas qualquer partido, grupo, coligação não pode ter mais do que 2 candidatos ao Senado? Pode, mas isso gera uma fragmentação do voto dado no lado governista. Isso pode não ser interessante, principalmente num quadro como esse, em que a gente já tem uma fragmentação grande. Fragmentar mais ainda pode favorecer o movimento da oposição. O que o governo vai querer? Ao invés de fragmentar, vai querer concentrar votos naqueles 2 principais que ele queira apresentar. Nesse sentido, a candidatura Frank Aguiar atrapalharia esse projeto governista. Legalmente é possível, agora politicamente pode não ser viável. Exatamente. Não, porque já tem Regina e Ciro dentro do projeto, né? Que seriam esses 2 nomes principais. Seriam os nomes principais. Apontando, mas pela lógica, os nomes principais não seriam aqueles que aparecem melhor nas pesquisas, Osmo? Joel, o que pode acontecer também, eu vou um pouco aqui na contramão, não é o Frank Aguiar ficar no governo, não. É ele tomar gosto por esses 17,1% e dizer, menino, meu lugar é aqui. Já tomou, Osmo. Ele já fala até, se por ele iria até para a oposição, para onde ele fosse agasalhado. Agora é a situação aí de quem terá mais força. Ele iria para a oposição também? Isso, com certeza. Disposição mas ele não há garantia de que possa levar o partido. Correto, exatamente. Ele não pode ser candidato avulso dele mesmo. Tem que ter um partido. E não tem mais tempo para mudar de partido, já passou o prazo. Então é uma situação. Agora, disposição para ser candidato, ele tem total, dos pés à cabeça. Muito bem. Olha, esses são os números da pesquisa do Instituto Opinar, que nós apresentamos aqui no Jornal do Piauí, também ao vivo pela Rádio Cidade Verde, no nosso Eleições 2018. Eu queria agradecer Elivaldo Barbosa, a diretora de jornalismo Nádia Rodrigues, obrigado pela participação. Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, Zósimo Tavares, analista político, colunista da revista Cidade Verde e também do cidadeverde.com. Muito obrigado pela participação de vocês. Da Rádio Cidade Verde. E da Rádio Cidade Verde também, é verdade, Zósimo Tavares. Aqui, obrigado a vocês pela participação, por analisar esses números, ajudar o telespectador a entender um pouco da intenção de voto nesse momento do piauiense para as eleições de 2018.